E aconteceu que, apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos ali no versículo 1 que Jesus estava no lago de Genezaré. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, quando se refere aqui na Bíblia, é praticamente o mesmo lugar. É como se fosse um lago, assim, cerca de 21 quilômetros. Então é muito grande. Por isso que muitos dizem mar, né? Mar da Galileia, mar de Tiberíades. Então é um lugar muito grande. E quando a gente vê na Bíblia essas 3 citações, Genezaré, Tiberíades, mar da Galileia, quer dizer ali no mesmo local. E quando Jesus chega ali, no versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Esse detalhe, que eles estavam lavando as redes, é tão atual para nós aqui, ensinamento, pois a gente vive num mundo em que o controlar as nossas emoções é o segredo de tudo hoje em dia. Naquele momento, imagina que os pescadores foram exercer o seu trabalho. Então eles se organizaram, ali eles iam de noite, passaram a madrugada, pois era um momento mais calmo ali, não tinha barulho, mais fácil para pegar o peixe. E eles vão, passam a noite toda, madrugada, eles trabalhando e não conseguem nada. Imagina, eu trabalho no buffet, para mim eu tenho que vender evento. É como se eu saísse da minha casa, me organizasse no meu tempo, minha roupa, meu uniforme, fui para vender festa, não apareceu um cliente, e eu volto para minha casa. Nós temos aqui o seu Otávio, que ele é mecânico. Então, um dia ele vai lá, organiza a oficina dele, a mecânica, esperando alguém lá com o carro para ele poder arrumar, ter o sustento. Não aparece nenhum carro. Temos vendedores aqui no corpo da igreja. O vendedor entra lá na igreja, no serviço 8 horas da manhã. Se prepara, toma café em casa, entra 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, 6. Não teve uma venda. Tem que voltar para casa e no dia seguinte tem que ir de novo. Tem que se preparar. Algumas irmãs talvez trabalham em salão, talvez algumas façam unha, façam cabelo. Imagina você prepara o salão todo. Deixa eu ir lá colocar um aromatizante aqui, para quem não viu, sentir um ambiente bem cheirosinho. Deixa eu limpar o chão, vou lavar aqui, lavei tudo o chão, deixei tudo limpo, cheiroso. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha de fundo, deixa eu organizar tudo, para quando alguém vir aqui, tá tudo preparado. Eu estou aqui, não apareceu ninguém. Deu horário de eu ir embora e não veio ninguém fazer uma unha, não veio ninguém fazer um cabelo. Deixa eu ir para minha casa. E no dia seguinte tem que fazer tudo de novo. Organizar, preparar. Então aqueles homens estavam nessa situação, saíram para trabalhar, se esforçaram, não pegaram nada. O sustento que tinha que levar para casa, não vou ir para casa. Naquela época ali era uma situação. Hoje em dia, com tantas informações na nossa volta, é no celular o tempo todo, é internet. Hoje um faz alguma coisa lá no Japão, aqui a gente já fica sabendo no mesmo
preocupação o tempo todo. Tudo isso mexe muito com nós, com emoções. Aí a gente vai para trabalhar, para garantir o sustento, a gente não consegue nada. E naquele momento, aqueles homens, os pescadores, estarem ali naquele ato de lavar as redes, já fala muito para nós. Independente se você teve um dia de frustração, um dia de decepção como eles tiveram, de não conquistar o pão, não conseguir um resultado, de ir atrás de um objetivo e voltar para casa frustrado, eles estão mostrando para nós ali. Porque se eles deixassem a rede, imagina, a madrugada, a noite inteira aquela rede no mar, no outro dia era um material de trabalho que eles iriam usar de novo. Se não lavasse, a rede poderia apodrecer. Então mesmo eu tendo um dia frustrante, mesmo eu tendo um dia decepcionante, estou cansado, mas eu tenho que lavar a minha rede. Estava lavando, é você chegando em casa depois de um dia frustrante, depois de uma semana, depois de um mês, de repente que você está esperando uma resposta, que você está esperando um resultado, não obter o resultado, mas o que você tem que fazer? Vai deixar a rede suja para apodrecer? Não, porque você vai precisar dela para amanhã. Você vai precisar dela na jornada seguinte. Então deixa eu lavar, deixa eu cuidar. Então só nesse detalhe, que mesmo mediante uma frustração, eles estarem ali lavando a rede já nos ensina muito. Que é ter perseverança, que é ter vontade, resiliência. Resiliência é quando tudo está dando errado, tudo está te batendo, mas você está ali firme, constante. Senhor, nada está dando certo na minha vida. Estou sendo frustrado a todo instante. Nada que eu tento fazer, eu tenho êxito, eu tenho resultado. Mas eu estou aqui. Eu estou firme perante o Senhor. Aleluia, meu Deus. Em um momento, as coisas vão dar certo. Então, de repente, se você entrou aqui nessa noite, talvez teve um dia aí decepcionante, cansativo, se entristeceu por algo, mas se arrumou e veio para ouvir a palavra. É para você voltar, sabendo que você vai chegar em casa, vai lavar as redes, porque amanhã você vai precisar. Amanhã você vai usar e você vai ter êxito, você vai alcançar o objetivo de novo. Aí no versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o assentasse um pouco da terra, afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eu fico imaginando isso daqui. Pastor João, senta aqui rápido, só para dar um exemplo. Eu fico imaginando. Jesus chegou, entrou no barco e falou para Pedro: afasta um pouquinho o barco. Olha o barco aqui, ó. Aí o barco se afastou. O comecinho do mar está aqui. As pessoas ouvindo Jesus estão aí. E Jesus aqui. Então, o reino de Deus, a simplicidade disso. Só que aí lá não tinha isso aqui, ó. Lá era aqui, ó, na voz. Lá não tinha luz elétrica. Naquela época. Não tinha fundo musical. Você imagina Jesus na simplicidade aqui, ó, sentadinho. Todo mundo sentado, ouvindo. Ele falou. O microfone ele veio para nos ajudar. Nós estamos em outro momento, outra época. Meu Deus. Nós estamos em outro momento. Meu Deus. Então não é porque naquela época Jesus não tinha microfone, então eu não vou usar. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo que você entre aqui naquele momento para você ver como que era a simplicidade daquilo. Meu Deus. E que é pregar a palavra. Eu tenho o meu jeito, eu sou mais calmo, prego mais falando, tranquilo, não altero o tom, porque eu sou assim. Eu acho que se eu pregar 3 vezes, eu falo menos palavras que o pastor em uma pregação. O pastor aqui é uma metralhadora, é o jeito dele. Aí tem irmão que fica aqui, ó, igual eu, no meu canto pregando, tem irmão que já desce, vai no meio da igreja, normal, é de cada um. Agora a gente não precisa enfeitar o negócio. Olha, irmão, aumenta o tom. Sabe, tirar o propósito da pregação. A pregação, independente se eu falo calmo, se eu sou tranquilo, se eu fico parado no meu lugar, se o pastor, se outra pessoa já fala mais rápido, mais acelerado, se anda na igreja, mas é o jeito de cada um e a palavra está sendo pregada. Agora, o que precisa é a gente tirar a simplicidade da palavra e fazer um circo, e fazer do altar, fazer um palco.
onde eu tenho que me aparecer para todo mundo dar glória pelo que eu estou falando, que está saindo da minha boca. Não. Vai dar glória, se sentir no coração de dar glória pela palavra que está sendo ministrada. Não porque eu estou fazendo aqui uma encenação, estou fazendo um teatro aqui em cima. Então quando eu vejo esse versículo de Jesus afastado um pouco dos irmãos ali e sentado ensinando, eu falo, meu Deus, que simplicidade. Não precisa de bagunça. Aí no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí completa no 5. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Eles estavam cansados aqui, pois a noite, a madrugada toda e nada pegaram. E depois de trabalhar tudo isso, Pedro ainda ficou ali ouvindo a palavra de Jesus. Não sei o quanto tempo durou a pregação de Jesus, mas de repente Pedro deu até umas pescadas ali, que estava cansado, talvez com sono. Mas Jesus ordenou, então Jesus, eu vou obedecer. Sobre a tua palavra eu vou fazer o que você está falando. Assim como nós, mais um ensinamento, obediência. Então lá atrás, onde aprendemos a ter resiliência, firmeza, não desistir das coisas, agora temos que ter obediência. Então vamos obedecer. O Senhor ordenou, o Senhor nos pediu, falou, vai lá e faz. Porque o que vem depois? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Então tem coisas que o Senhor vai fazer por nós que a gente nem imagina. Ali naquele momento já era de manhã. A gente já viu aqui no início, eles pescavam de noite, de madrugada, porque era mais silêncio, para os peixes não se assustarem, para ficar mais fácil a pescaria. Agora já era de manhã, já tinha uma multidão em volta. Você imagina a multidão. Parou ali, ouviu Jesus, agora está vendo Jesus falar para Pedro pegar o barco e pescar, e todo mundo, ué? Mas é de madrugada, é de noite que pesca. Os caras vão agora, olha o sol. Aí daqui a pouco, não, vamos ficar aqui, vamos ver. Olha lá, não estou conseguindo nem puxar a rede. Estão chamando outro barco. Vai lá, Tiago, vai lá. Vai o outro barco, porque é tanto peixe que eles não conseguiam nem pegar. Encheram 2 barcos com os peixes. Imagina o testemunho para aquela multidão que acabou de ouvir falar do reino e agora está vendo ali um milagre acontecer. Imagina aquela multidão. Se ele falar alguma coisa para eu fazer, eu faço na hora. Se ele falar para eu, sei lá, fala para eu mergulhar 7 vezes, eu vou mergulhar. Se ele fala para eu fazer qualquer coisa que eu vou fazer, ele fala para o cara, o cara foi e pescou, precisou de 2 barcos, o cara não tinha pescado nada. 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha só, muitas vezes a gente não entende uma promessa do Senhor nas nossas vidas. No título da minha Bíblia diz assim, ó: a pesca maravilhosa, 2 pontos, os primeiros discípulos. Então aqui era no início do ministério de Jesus. Ele estava andando e estava escolhendo os seus discípulos. E naquele momento ele já diz para Simão Pedro: ó, de agora em diante serás pescador de homens. Meu Deus. Muitas vezes nós recebemos uma promessa parecida em nossas vidas e nós queremos que aconteça agora. Então agora eu já sou pescador de homem? Vou sair aí pescando homem. Só que aí muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não está pronto. Sabe quando que Pedro foi pescar homens? Meu Deus. Cerca de 3 anos depois. Aqui é no início do ministério de Jesus. Então ele passa todo o ministério de Jesus ali ao lado dele, contemplando tudo, todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Pedro estava do lado. Teve um momento que Pedro ficou nervoso, teve um momento que Pedro arrancou a orelha do soldado, mas estava ali, ó, do lado de Jesus e aprendendo. Mas como nós, aos nossos olhos,
Como nós vamos falar que Pedro vai ser pescador de homens, sendo que Pedro é todo nervoso, todo bravo, não consegue segurar suas emoções. Qualquer momento ele puxa a espada. Aos nossos olhos nada vai acontecer, não vai dar certo. Porém, quando nós vemos lá em Atos 2, Pedro começa a pregar. Olha o Pedro lançando a rede. Aqui ele pescou centenas de peixes, não sei se talvez milhares. Precisaram de 2 barcos. E lá em Atos quase 33 mil. Quase 3 mil peixes foram pescados para o reino. Então quando a palavra de Deus vem nas nossas vidas, dizendo que seremos, que vamos fazer, que o Senhor vai usar, vai se cumprir. Talvez não vai se cumprir agora, no momento, mas depois de 3 anos, depois de algum tempo, quando nós estivermos prontos. Aí vamos pular um pouquinho, vamos lá em João capítulo 21. Jesus vai avisar Pedro. Aí está numa conversa ali, Pedro fala: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus fala para ele: o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Não vou, eu estou pronto, eu estou bom, eu vou contigo até a morte. Onde o Senhor for eu vou, não vou negar, que não sei o que e tudo mais. Aí o que Jesus fala para ele? Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Já era no final do ministério de Jesus. Jesus está falando para Pedro: quando tu te converteres. Mas Jesus não já tinha dado a promessa lá que ele seria pescador de homens. Pedro passou todo o ministério ali ao lado de Jesus, mas Pedro não estava convertido. Como assim? Eu tenho tanto tempo de ministério, tanto tempo na igreja. Será que eu estou convertido? Meu Deus, aleluia. Aí quando chega aqui, ó, João 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré, mesmo lugar. Jesus voltou para o mesmo lugar. Meu Deus. Aqui já é depois que Jesus ressuscitou. Estavam juntos Simão Pedro, o mesmo homem, mesmo lugar, mesmo homem, e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, aos mesmos lá, testemunhos que estavam lá também, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. De novo, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, nada apanharam de novo. E sendo já manhã, outra manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Só que a gente lê a palavra aqui, não. A gente não consegue entender aqui qual foi o sentimento. Porque aqueles homens ali estavam, mais uma vez, pescando a madrugada, a noite toda. Nada pescaram, e tem alguém lá na praia perguntando se tem alguma coisa para comer. Deus. Será que eles só responderam não? Talvez falaram não. Talvez já estavam ali cansados, estavam mais uma vez frustrado, decepcionado, porque não conseguiram apanhar nada de novo. Meu Deus. E ele lhes disse, ó Jesus falando: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, e lançou-se no mar. Então você imagina naquele momento ali, eu acho que eles nem pensavam que já tinha acontecido isso há 3 anos atrás. Papai. Talvez não foi nem a primeira, segunda, terceira vez que eles saíram para pescar e não pegaram nada. Assim como nós, talvez nós já fomos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mais do que isso, não conseguimos fazer uma venda. Talvez não tinha um caminhão para descarregar, não tinha um material.
talvez não tinha uma oportunidade. Lembra aquela parábola dos trabalhadores? Em que o dono da vinha, ele ia de hora em hora, passava nas praças para chamar os trabalhadores para ir para a vinha. E naquela época funcionava dessa maneira, eles iam para as praças, o dono da vinha ia chamando, vem você para trabalhar comigo, vem você, vem você. Era a expectativa daqueles homens de ir para a praça para esperar o dono da vinha vir e chamá-los para trabalhar. E muitas vezes eles voltavam para casa sem trabalho. Talvez os pescadores aqui, os discípulos, também passaram por isso algumas vezes. E naquele momento, mais uma noite, nada pescou. Só que aí aparece alguém na praia e fala para jogar a rede do lado direito. Esse cara tá falando, joga aí, vai. Jogou, eita, o negócio aqui não dá para pegar. Eu acho que na hora, a visão, o entendimento, só pode ter um que faz isso. Meu Deus. Só pode ter um capaz de fazer isso. Lembra que a gente viveu isso 3 anos atrás? É Jesus. E Pedro ali afoito, só pegou ali a roupa, colocou e já pulou no mar. Os outros pegaram o barco e foram ao encontro de Jesus. Eu viro aqui minha página. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: e quem és tu, sabendo que era o Senhor? Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: olha só, lá ele conversou com Pedro: de agora em diante serás pescador de homens. E agora ele vai conversar com Pedro de novo. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aqui eu creio que foi a conversão de Pedro. Pois aqui, Jesus perguntando para ele 3 vezes, ele deve ter se lembrado das vezes que ele negou Jesus. Ele deve ter se lembrado da promessa que o Senhor tinha feito, que ele seria pescador de homens. Então, se lá atrás é para ele pescar homens e aqui é para apacentar as ovelhas, pesca e cuida. Então, a partir de agora você vai ter coisas, você vai ter conteúdo, você vai saber o que falar do meu reino, de mim. Você vai pescar, você vai pregar agora a minha palavra. Você vai pescar essas almas. E você vai saber cuidar, você vai saber orientar, você vai saber como tratar essas almas. Não é só pescar. E algo que me chamou muita atenção, porque a Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. Eu fui atrás para saber, em hebraico tem todo um significado, uma simbologia de numeração. 153 em hebraico quer dizer, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, Ani Elohim, que quer dizer eu sou Deus. Então você imagina ali Pedro pescando 153 grandes. Não foi um acaso. Aquela rede já estava falando para Pedro quando ele puxou: eu sou Deus. E é tão incrível que se você pegar 153 objetos, alguma coisa, você colocar assim, vê se você tenta imaginar. Esse daqui é o 1. Aí aqui embaixo você vai colocar 2. Então vai ser 1, 2, 3.
Aí aqui embaixo você vai colocar mais 3. Depois você vai colocar 4. E você vai colocando. Entendeu? 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, 7. E você vai colocando. Quando chegar no 153, vai fazer uma pirâmide certinha. Do mesmo tamanho embaixo, de um lado e do outro. Um triângulo. Tem coisa que não dá pra gente entender. Eu trouxe isso daqui como uma curiosidade. Porque pra mim, os 153 grandes peixes não foi por acaso. Não saiu na rede ali, ó. Ah, vou pescar aqui, pesquei e saiu essa quantidade de peixe. Algo tem aqui. Então tem coisa que o Senhor faz que nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Aí é mistério dele. E as coisas que são mistérios do Senhor, a gente deixa para Ele e a gente só cumpre a sua palavra. Então, que através dessa palavra, da pesca maravilhosa, da segunda pesca aqui, quando Jesus aparece, de todo o ensinamento que essa palavra nos traz, a respeito de obediência, a respeito de resiliência, de milagre, tudo que nós venhamos aprender sobre isso e que nós venhamos levar para as nossas vidas. Que toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, que nós possamos contemplar algum milagre com os nossos olhos, que não deixe essas coisas cair no esquecimento, que essas coisas venham, aconteceu, fiquei sabendo. Não, leva isso na prática da tua vida. Quando você, de repente, estiver lendo a Bíblia, meditando, cair nessa passagem, ou estiver escutando alguma pregação, que essa palavra, ela venha aos teus ouvidos de novo e venha trazer luz, os ensinamentos, para que você possa levar para o dia a dia. Então guarde isso no seu coração. Quando você tiver um dia mau, aquele que sair para entregar um currículo, entregou, não conseguiu nada, não deixa a rede lá largada, abandonada, porque amanhã você vai precisar de novo. Sai amanhã, entrega o currículo de novo. Saiu para trabalhar, não apanhou nada, não conseguiu, amanhã é outro dia, vai dar certo. Persevera, tenha firmeza, tenha resiliência. Nós estamos acabando um ano. Para mim, esse final de ano, eu estava até falando com a minha esposa, esse mês de dezembro para mim foi assim um mês muito desgastante. Mas eu sei que vai ter a virada do ano, minhas forças vão ser renovadas. Agora, a partir de janeiro é outro ano, são outras vivências que eu terei com o Senhor, assim como cada um de nós. Então não se desanime pelo que não deu certo, não se desanime pelo resultado que não chegou. Aprenda a perseverar, a ter firmeza. Amém?